Abra o seu coração para o Espírito Santo, que eu estou com uma expectativa muito grande, que Ele vai bradar nesta noite mais uma vez. Hoje eu estava trabalhando, e eu trabalho com os meus pais, e eu falei assim, mãe, quando for umas 4 horas eu vou embora para minha casa, porque eu preciso dar uma recapitulada ali no meu estudo, né? Preciso orar, me concentrar. E ela falou assim, mas você fica nervoso até hoje? Eu falei, claro, há o temor da presença de Deus, há o temor do Espírito Santo, sabe, há o temor do mover do Espírito Santo. E eu, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração. Sabe, que você vai embora de uma forma, diferente da maneira que você entrou. Sempre nós falamos isso. Que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos, mas nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, nós precisamos desejar que o Espírito Santo ministre no nosso coração, nós precisamos aumentar a nossa expectativa e falar, Senhor, eis-me aqui, já que eu saí da minha casa, já que eu deixei tantas coisas que eu tinha para fazer, já que neste momento a prioridade é o Espírito Santo, eis-me aqui, fale comigo e certamente o Senhor falará. Amém? Meus amados, nós temos, como regra de fé, nós temos a Bíblia. Nós seguimos tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, ela nos narra aquilo que aconteceu no passado. E o que nós podemos estar vivendo nos dias de hoje é sombra daquilo que está escrito na palavra. Nós vivemos hoje algumas situações, ou as mesmas situações, que os profetas, que os discípulos, que os homens e mulheres de Deus viveram quando a Bíblia foi escrita. Nós sabemos que ela foi escrita num período de 1.600 anos, e nós sabemos também que há quase 2.000 anos, ela chegou até as mãos dos homens, E a Bíblia é o único livro onde nós podemos ler e sentir a presença do Espírito Santo. É o único livro onde o autor está presente ali conosco. Nós começamos a ler a Bíblia muitas das vezes com o coração aflito, muitas das vezes com o coração amargurado, e o autor, ele está ali ao nosso lado. O autor, ele está ali presente, nos orientando, nos direcionando, nos levando a entender o que Ele quer de cada um de nós, E neste momento, meus amados, ouça o que o Espírito Santo tem para o seu coração. Ouça, porque o Senhor, Ele quer falar conosco nesta noite. O Senhor, Ele quer ministrar nesta noite. E eu disse que houve profetas, houve discípulos, houve homens e mulheres. Eu gostaria de saber se aqui nesta noite há algum discípulo de Jesus. Há discípulos de Jesus aqui nesta noite? Amém, graças a Deus, glórias a Deus. Nós lemos e entendemos, que os discípulos, eles foram homens chamados por Cristo para viverem uma experiência sobrenatural. Os discípulos eram aqueles que estavam próximos de Cristo e viam o que o que as outras pessoas não viam. Os discípulos, eles tiveram experiências sobrenaturais, onde a grande multidão não viu, não conheceu, não soube o que aconteceu. E eles foram chamados para também testemunhar as obras e proclamar o evangelho salvífico de Cristo. Os discípulos foram chamados para proclamar que há um Jesus que sara, que batiza, que cura e que em breve voltará, que morreu e que iria morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida, para nos trazer uma esperança, para nos manter próximos ao Senhor nosso Deus. E um discípulo, como nós sabemos, ele é um seguidor de um mestre. Um discípulo, ele segue o seu mestre, ele ouve a sua palavra, ele dá crédito àquilo que o mestre diz. E ser discípulo de Cristo, nós sabemos que é sermos imitadores de Cristo, é andar como Jesus andou,
sabe, é fazer, na medida do possível, aquilo que Jesus fez e nos ordenou a fazer. Em João 8:31, Jesus disse o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E isso, sabe, fica para nós nos dias de hoje. Se nós verdadeiramente obedecermos, estivermos firmes na palavra do Senhor, nós seremos os discípulos que o Senhor vai usar nesta geração. Nós somos as pessoas com quem o Senhor conta para proclamar o Evangelho, para, sabe, espalhar a boa notícia da salvação. Nós hoje somos os homens e as mulheres que Cristo separou, sabe, e ser um discípulo significa estar comprometido com a palavra de Deus, significa estar comprometido com o reino de Deus, significa obedecer às suas instruções, as instruções do Mestre, para nós praticarmos a vontade de Deus e vivermos de acordo com a palavra. Irmãos, ser discípulo não é fácil. Eu li essa semana, eu não sei se eu li, se eu ouvi ou se foi na internet, a frase que diz o seguinte: ser cristão não custa caro, ser cristão custa tudo. Ser cristão, sabe, é viver um novo estilo de vida. Ser um discípulo de Jesus é viver de acordo com a palavra e não mais da forma como nós vivíamos antigamente, antes de conhecermos a Cristo. Ser cristão, sabe, é um estilo de vida, é sermos, sabe, seguidores de Cristo. E ouça, meus amados, todos somos chamados para ser discípulos de Deus, para sermos discípulos de Cristo, independente de quem nós éramos. Se você for olhar quem eu era, o Senhor, Ele te convida a ser um discípulo de Jesus. O Senhor, Ele te convida, sabe, todos nós somos chamados, independente de quem nós somos. Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, eu sou o pobrezinho, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor convida todos nós podemos seguir ao Senhor Jesus, todos nós podemos ser discípulos de Cristo. E como eu falei, é uma nova vida, é um estilo de vida, é um novo chamado. Nós conhecemos o discípulo Pedro. Pedro era pescador de peixes, antes de conhecer a Cristo. E depois que conheceu a Cristo, se tornou um pescador de almas, se tornou um pescador de homens. Nós conhecemos o apóstolo Paulo. Nós sabemos que antes de Paulo conhecer a Cristo, ele era um perseguidor de cristão. Mas um dia, sabe, ele conheceu a Cristo e ele se tornou um cristão genuíno. O mundo, ele é dividido entre antes e depois de Cristo. E a nossa vida, da mesma forma, deve ser assim, o antes e depois de Cristo. Sabe, meus amados, você consegue parar e pensar, você consegue imaginar em quem você seria hoje, se um dia você não tivesse aceitado o convite de ser um discípulo de Cristo? Você já parou para pensar aonde você poderia estar? Qual situação você estaria vivendo no dia de hoje, se você não tivesse dado ouvido ao chamado do Senhor Jesus sobre a sua vida? Eu tenho certeza, sabe, que famílias foram restauradas, vidas foram transformadas. Eu tenho certeza, meus amados, sabe, que a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual foi renovada. Sabe, nesses poucos segundos que você pensou, eu tenho certeza, absoluta certeza, que se nós não tivéssemos ouvido o chamado de Cristo, nós estaríamos bem pior do que isso que você pensou agora. Nós estaríamos bem pior do que isso que nós imaginamos. Sabe, preste atenção, o Senhor Jesus
Ele está chamando discípulos nesta noite. Sabe, e Ele não está nem um pouco interessado em seu currículo. Sabe por quê? Currículo demonstra ou mostra as nossas experiências do passado. O Senhor Jesus, quando nós aceitamos o seu chamado, sabe, Ele tem uma nova vida sobre a nossa vida. Nós vamos viver um novo modelo de vida pautado na palavra do Senhor, vivendo aquilo que o Mestre tem para cada um de nós. Sabe, como o apóstolo Pedro, como o Paulo, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E o Senhor está nos convidando, Ele está te convidando a te deixar tudo aquilo que te escraviza para seguir a Jesus. O Senhor está te convidando a você deixar as mágoas, a você deixar os rancores para trás. Sabe, o Senhor está te convidando a você deixar tudo aquilo que não presta para viver uma nova vida, para se tornar uma nova pessoa, para ser um discípulo de Jesus. Sabe, com Deus nós somos novas criaturas. Eis que o velho ficou para trás e tudo se fez novo, tudo foi renovado sobre a nossa vida, sabe, e a partir do momento que nós tomamos essa decisão de ser discípulo, como eu falei, as coisas velhas se passaram, a vida velha ficou para trás, e nós passamos a viver o milagre de tudo se tornar novo na nossa vida. Nós vivemos o milagre de uma família restaurada, nós vivemos o milagre de uma vida abençoada, nós vivemos, sabe, o milagre de ter paz no coração, nós vivemos o milagre de termos a certeza da nossa salvação. Sabe, a nossa vida, quando nós recebemos o chamado de Cristo, quando nós aceitamos o chamado de Cristo, a nossa vida, ela tem que ser transformada. Nós não somos mais velhas criaturas, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, sabe? E ser discípulo de Jesus, Deus está falando sobre o nosso futuro, não sobre aquilo que ficou para trás, não sobre aquilo que foi passado, porque Ele tem uma nova história sobre cada um de nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. É um texto bastante conhecido. E Lucas aqui ele está narrando uma situação que aconteceu com os discípulos de Jesus. Nós nos tornamos discípulos de Cristo. Quem aqui que é discípulo de Jesus Cristo e não passa por nenhuma tempestade? Tem alguém aí? Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo e não passa por nenhuma dificuldade? Então aqui, a Bíblia vai narrar uma situação que os discípulos passaram. E como eu falei, aquilo que aconteceu no passado é sombra do que acontece nos dias de hoje. Sabe, nós vivemos muitas experiências iguais àqueles homens. A Bíblia nos diz que Elias, o homem que orou e desceu o fogo do céu, era sujeito às mesmas paixões que nós. Eles não eram super-homens, mas eles tinham o temor do Senhor. Sabe, nós precisamos ativar esse temor do Senhor sobre a nossa vida, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós venha acontecer. Então vamos lá, Lucas 24, a partir do versículo 13, diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Aqui está falando de dois discípulos de Jesus. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estão tristes? Por que estão com o rosto entristecido? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu,
só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós, os discípulos de Jesus, esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Estão falando isso por aí. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ao Cristo Jesus não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, tudo que desde Moisés os profetas vêm anunciando. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que deles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, Emaús, e ele fez com que ia para mais adiante, para mais longe. E os discípulos constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhe-se então os olhos e reconheceram quem era aquele homem, quem era aquele viajante. E ele desapareceu. E disse um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como foi conhecido quando partiu o pão. Amém? Irmãos, esse é um texto bastante conhecido, mas ele me saltou aos olhos quando eu estava lendo e quando o pastor André me convidou para ministrar. E eu tenho a expectativa, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que talvez alguns de nós possamos estar vivendo semelhantemente ao que esses discípulos viveram. Os dois discípulos de Jesus, após a morte de Cristo na cruz, eles estavam voltando para a sua cidade. E literalmente, como nós lemos aqui, eles estavam voltando desanimados por tudo aquilo que eles viram acontecer. Se nós lermos alguns versículos anteriores, se nós voltarmos a algumas páginas, nós vamos ver sobre a crucificação e morte de Jesus. Mas no versículo 14 aqui que nós lemos, eles iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Como Jesus Cristo, sendo o Messias, como Jesus Cristo, sendo o esperado entre várias gerações, como Jesus Cristo, sendo o nosso libertador, como Jesus Cristo, sendo o nosso redentor, sendo o nosso salvador, foi morto e agora está sepultado. Como aconteceu isso? Sabe, todos os sonhos, todos os projetos, toda a sua dedicação, sabe, tudo aquilo que os discípulos viveram, agora, a última coisa que eles tinham em sua mente, o que vinha à sua mente, era o Cristo preso e o Jesus crucificado, morto, sabe. Um dia,
numa madrugada de quinta-feira, tudo o que eles esperavam, tudo que Jesus representava àqueles homens, foi preso, foi morto, foi crucificado. Todos os sonhos e projetos daqueles homens morreram junto com Jesus. Tudo aquilo que eles esperavam em Cristo, a esperança que eles tinham em Cristo, morreu junto com Jesus, para aqueles homens, sabe? E certamente, ao pé da letra, o que um dizia para o outro, é que a nossa esperança morreu, mas Jesus, o aguardado, o esperado, sabe? O mestre, aquele que nos chamou para ser o seu discípulo, aquele que separou de nós, aquele que nos separou, aquele que cuidou de nós, sabe? Aquele que nos discipulou, está morto, sabe, meus amados? E os discípulos, eles ficaram uns piores do que os outros, sabe? Uns traíram Jesus, outros negaram Jesus, alguns ficaram pasmos com tudo aquilo que aconteceu, porque foi um espetáculo de horror a morte de Cristo. Outros simplesmente não sabiam o que fazer. Eles perderam tudo o que de mais precioso eles tinham, sabe? Eles perderam a esperança de suas vidas, porque a sua esperança estava num túmulo, a sua esperança estava morta. Imagina, meus amados, quando Jesus convoca os seus discípulos, aqueles homens, eles largam tudo, eles deixam tudo para trás e começam a seguir a Jesus. Eles começam a viver novas experiências, eles começam a viver e ter novas expectativas, eles começam ali a ver Cristo operar milagres, eles começam, sabe, a ver Cristo, que Ele não é apenas de falar, mas sim em agir, sabe, em fazer as coisas. Então, toda a esperança daqueles homens estava depositada no Senhor Jesus, mas junto com a morte de Jesus, sabe, morreu também a esperança daqueles homens, sabe? E a esperança morta é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, sabe, meus amados? Perder a esperança é perder a perspectiva, é perder, sabe, as expectativas de vida, é ficar frustrado, é ficar prostrado, é viver desanimado, é acreditar e entender que nada vai dar certo mais, que nada vai funcionar, que a sua vida vai ser do jeito que está, para pior. Perder as esperanças, meus amados, é uma tristeza na alma, é uma amargura no coração. Perder as esperanças, sabe, é viver frustrado, sabe? Lutou, batalhou, correu, conquistou, foi atrás, mas quando perde as esperanças, sabe, é triste. E talvez hoje, nesta noite, você esteja vivendo a mesma situação que aqueles homens. Você que está aqui no templo, você que está acompanhando através da live, talvez nesta noite você esteja vivendo a mesma situação que aqueles discípulos viveram. Talvez você esteja, sabe, enquadrado no mesmo cenário que aqueles homens estavam, sem fé, agora desacreditados, desesperançados, cabisbaixos, desanimados na alma, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que viveu. Talvez, sabe, você seja um dos discípulos que saiu de Jerusalém e está voltando para Emaús, está voltando, sabe, para um lugar de onde o Senhor te chamou, de onde o Senhor te tirou. Talvez, por estar desanimado, você está voltando, você está saindo, você está desistindo de algumas coisas da sua vida, porque a sua esperança está muito pequena, ou eu ainda digo, talvez a sua esperança já morreu dentro do seu coração. Sabe, meus amados, talvez você está desistindo
estou desistindo do diaconato, estou desistindo do ministério de louvor, estou desistindo de tudo que foi concedido a mim, porque eu perdi as esperanças. Eu perdi as esperanças, sabe, porque não era como eu queria que fosse. Talvez algumas pessoas estão pensando em desistir da fé. Mas falaram que se eu me tornasse um discípulo de Jesus, sabe, eu ia viver num mundo azul para os homens, e as mulheres no mundo rosa, cheio de flores, não haveria dificuldades, não haveria transtorno, não passaria por provações. Então eu estou desanimado, a minha esperança morreu. Talvez você esteja vivendo isso nesta noite. Talvez, sabe, você, pior ainda, está pensando até em desistir da sua própria vida, porque as coisas não estão andando da forma como você pensava, sabe, eu não estou vivendo como eu almejava. Irmãos, na vida que nós vivemos aqui nesta terra, sabe, situações vêm para nos prender, situações vêm para tentar matar a nossa esperança, sabe, você lutou tanto, você caminhou tanto para sair do lamaçal do pecado, para sair de uma vida de prostituição, para sair de uma vida de vícios, para sair de uma vida vazia e sem sentido, e agora você está pensando em retornar pelo caminho, você está pensando em voltar para onde o Senhor Jesus Cristo te tirou, daquele lamaçal de pecado, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Meus amados, sabe, o Senhor, Ele tem algo para a sua vida. O Senhor, Ele tem algo para a nossa vida. 1 Coríntios 2:9 está escrito que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. Aqueles discípulos, eles estavam voltando pelo seu caminho, nós lemos aqui, sem Jesus. Sabe, nos últimos 3 anos e meio, sempre Jesus estava presente com eles. Aonde quer que Jesus ia, Jesus os convidava, os convocava a estar junto. Aonde quer que, por cidades que Jesus ia passar, Jesus falava: vamos, nós temos algo, é necessário passar por Samaria. Sabe, nós precisamos ir em Gadara, nós precisamos. Então os discípulos, sabe, sempre estavam juntos com Jesus. Mas neste cenário, as esperanças zero, as esperanças destruídas, as esperanças, sabe, acabada. Sabe, os discípulos, eles creram no que Jesus dizia. Eles viram Jesus estender as suas mãos e pessoas serem curadas. Aqueles homens, aqueles discípulos, nesses 3 anos e meio, sabe, eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram, através da palavra, Jesus expulsar demônio. Sabe, eles viram Jesus se relacionar com pessoas que a maioria das pessoas não queria nem ficar perto. Aqueles homens, quando eles caminharam com Jesus, sabe, eles reconheceram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Quem vocês acreditam que eu sou? E Pedro, sabe, muito seguro da sua resposta, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, entretanto, porém, diante do que eles viram lá naquela cruz, o desânimo tomou conta da sua vida, ao ponto de se esquecerem de tudo aquilo que o Mestre ensinaram. Meus amados, e isso pode acontecer na nossa vida. Pelas coisas, ou por as coisas não saírem da forma que nós esperamos, da forma que nós planejamos, da forma que nós almejamos, nós nos esquecemos de tantas coisas que Cristo fez na nossa vida. Nós nos esquecemos de onde Cristo nos tirou. Nós nos esquecemos de quantas vezes nós clamamos por socorro, como Pedro, afundando naquelas águas, falou: Jesus, socorre. Jesus estendeu as mãos e o salvou. Sabe, diante de cenários difíceis, muitas vezes nós nos esquecemos
da cura que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Nós já nos esquecemos da provisão que o Senhor enviou sobre a nossa casa. Sabe, muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Por quê? Nós ficamos presos ao que nós estamos vendo no momento. Como aqueles homens ficaram presos à imagem que eles tinham de Jesus, preso e morto naquela cruz, crucificado naquela cruz, sabe? E talvez a sua frustração é tão grande que você não enxerga mais saída, que você não encontra mais saída, sabe? Talvez a sua decepção é tão intensa que está te impedindo de enxergar o que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, diante de problemas, muitas vezes nós temos uma facilidade tão grande de tirar os olhos do Senhor Jesus e depositarmos os nossos olhos nos problemas. Sabe, essa facilidade vem para todos, mas Jesus, Ele é a esperança viva. No versículo 15, nos diz o seguinte: e aconteceu que indo eles, estava indo quantos discípulos? Quando nós começamos, estava indo 2 discípulos a caminho de Emaús. Então o versículo 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si, conversando, como que pode? Como que vai ser agora? Como que vai ficar? O que será de nós? Indo eles, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou dele. Sabe, esse versículo, ele inicia com 2 pessoas, mas ele finaliza com 3. Sabe, o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite para abrir os seus olhos e você voltar a enxergar que há esperança sobre a sua vida. Sabe, o Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui nesta noite para que você possa contemplar a esperança viva sobre a nossa vida. Sabe, o Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite para que você possa ver e entender que o Senhor, Ele continua conosco, que o Senhor, Ele está com você, que o Senhor, Ele está te sustentando pelas tuas mãos. Sabe, o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo especial para tratar e trabalhar no seu coração. Sabe, muitas vezes, por causa dos nossos problemas, os nossos olhos são fechados, impedindo-nos de ver o sobrenatural sobre os nossos problemas. Ah, mas será que é possível? Será que é possível abrir aquela vaga naquela empresa, naquela multinacional? Será que é possível? Ah, será que é possível, sabe, eu viver um casamento feliz? Ah, mas a minha esposa, ah, mas o meu filho, ah, mas o meu pai, ah, mas o meu marido, ah, mas a minha mãe. Será que é possível eu ter paz no coração? Sabe, diante dos problemas, nós focamos no problema e tiramos os olhos de Cristo, tiramos os olhos da nossa esperança, sabe? E isso nos impede de ver o sobrenatural. Há um profeta, sabe? Profeta Elias, ele enxergou o sobrenatural. Segunda Reis capítulo 6, vamos abrir lá. Segunda Reis capítulo 6. O profeta Eliseu, ele estava cercado por um exército inimigo. 2 Reis 6:15. E Eliseu tinha o seu servo, tinha aquele homem ou aquele jovem que caminhava com ele. Eliseu tinha o seu discípulo. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Você deve estar louco, você deve estar confuso. Eu estou enxergando um exército inimigo na minha frente. Eu estou enxergando uma muralha na minha frente.
eu estou enxergando problemas na minha frente, e você diz que há um exército de anjos diante de nós. E o versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe, meus amados, nós nunca estamos sozinhos diante dos nossos problemas. Nós nunca estamos desamparados diante dos nossos problemas. A nossa esperança, ela continua viva diante de nós, mas nós precisamos abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar a nossa esperança. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não é um projeto falido. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou, sabe? E tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, independente daquilo que você esteja vivendo ou acontecendo, vai acontecer sobre a sua casa, vai acontecer sobre o seu ministério, vai acontecer sobre a sua saúde, sabe? Porque Deus te chamou, Deus te separou para viver o sobrenatural, para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. As últimas notícias que aqueles homens tinham, quando eles estavam no caminho, era sobre a morte de Jesus numa sexta-feira. As últimas notícias, sabe, que eles tinham, era de Jesus crucificado, de Jesus sepultado, sabe, mas eu quero trazer uma nova notícia para você, sabe, Jesus trouxe uma nova notícia para aqueles homens. Jesus, sabe, Ele trouxe a notícia que Ele ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, sabe, que Jesus é o Rei dos Reis, Ele está vivo, sabe? A última notícia é que Jesus está vivo, e vivo Ele está entre nós. O Espírito Santo de Deus, sabe, se manifesta entre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, trabalhando e ministrando em nosso coração. O Espírito Santo de Deus, Ele está nos conduzindo, sabe, a voltarmos a ter os nossos olhos depositados na esperança, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor do Senhor, que é Jesus Cristo sobre a nossa vida, o Jesus ressuscitado, não o Jesus que morreu, onde pregam por aí. Jesus, o Espírito Santo de Deus, está aqui nesta noite, nos conduzindo aonde Ele deseja que nós cheguemos. Sabe, meus amados, Jesus abriu os olhos daqueles homens, sabe, e eles puderam contemplar a glória do Filho de Deus, sabe, e como eu falei, a presença do Senhor Jesus é real aqui nesta noite. A presença do Espírito Santo é perceptível aqui nesta noite. Eu posso contemplar, sabe, a graça, a maravilhosa graça do Espírito Santo sendo derramada sobre a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Cristo, nós somos aquele a quem Cristo, sabe, deseja e quer abençoar. Sabe, nós fomos separados e chamados para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, sabe, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Abra os seus olhos para você poder contemplar a graça de Deus sobre a sua vida. Você não está desamparado, continue crendo, sabe, no sobrenatural, continue crendo na esperança viva, que é Jesus sobre a nossa vida. Sabe, meus irmãos, sabe, não acabou, meu irmão, não acabou. Sabe, nós temos muito ainda, sabe, a vivermos diante da presença de Deus. Nós temos muito ainda, sabe, a contemplarmos diante da presença de Deus. Sabe, Deus tem muitos milagres para realizar na minha vida. Deus tem muitos milagres para realizar na sua vida, para que você venha testemunhar, ser testemunha viva do que Cristo fez sobre a sua casa, do que Cristo fez sobre a sua saúde, do que Cristo fez sobre a sua família. Nós fomos chamados para testemunhar o Jesus Cristo vivo, o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que traz salvação à alma perdida, o Jesus Cristo que nos liga ao Senhor, o nosso Criador. Para isso que nós fomos chamados, não para vivermos desanimados, sabe, não para vivermos desesperançados. A última notícia foi que Jesus ressuscitou, e junto com Ele ressuscitou as suas esperanças.
Junto com a ressurreição de Cristo, ressuscitou os seus sonhos. Junto com a ressurreição de Cristo, ressuscitou todos os projetos que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus por isso. Sabe o que o Senhor Ele está dizendo para nós nesta noite? Ele está dizendo que daqui para frente, sabe, nunca mais vai reinar sobre a nossa vida a última notícia de sexta-feira, mas sim a notícia do domingo, que Jesus Cristo ressuscitou, e é Ele que dá a última palavra. É Ele, sabe, que bate o martelo sobre as nossas vidas. É Ele que diz, sabe, é Ele que nos conduz. A morte nunca mais terá a última palavra sobre a nossa vida, porque Cristo ressuscitou. Sabe, daqui para frente, sabe, a última notícia vai ser sempre a ressurreição de Cristo. Sabe, o sobrenatural. Jesus está falando ao mundo e para nós aqui nesta noite, sabe, que Ele está vivo, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele muda. Sabe, meus amados, nós estamos num processo de lapidação. O Senhor Jesus, Ele está nos moldando. Sabe, o Senhor Jesus, nós somos discípulos e nós seguimos o Mestre, mas nós precisamos, sabe, seguir as orientações do Mestre. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que Ele diz para nós. Não é apenas saber o que o Mestre quer que nós façamos. Não é apenas saber ou ir. É fazer aquilo que Ele nos orienta. É ir aonde Ele nos chama ou aonde Ele nos convoca a ir. É ser discípulo genuinamente, sabe? Talvez você esteja aí, sabe, o Senhor Ele trouxe essa palavra no meu coração, porque talvez você esteja impactado com as últimas notícias que aconteceram sobre a sua vida. Talvez, sabe, você esteja com o coração arruinado diante das últimas coisas que aconteceram sobre a sua vida. Talvez aquilo que você está enxergando hoje, sabe, são apenas os problemas. Talvez o que você está enxergando hoje são apenas aquelas situações que parecem, sabe, insolúveis. Talvez o que você está enxergando hoje é uma muralha que te impede de chegar ao outro lado. Sabe, mas o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nesta noite para te lembrar, para fazer com que você venha ver e crer que a esperança está viva e tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai acontecer. Sabe, depressão, enfermidade, sabe, enfermidade física ou na alma, vícios, intriga, inveja, tudo isso já foi vencido, sabe, na ressurreição de Cristo. E tudo isso está sendo vencido sobre a sua vida quando você convida Jesus a ser o seu Senhor, a ser o seu Salvador, a ser o seu Redentor e governar a sua vida, porque a esperança está viva sobre a nossa vida. A esperança continua viva sobre a nossa vida. O Senhor, sabe, Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jesus é a esperança que não morre. Coloque isso na sua cabeça, diante de problemas, diante de situações diversas, diante de pensamentos malignos. Jesus é a esperança que não morre, e se Ele ressuscitou, junto com Ele ressuscitou todos os sonhos que Ele tem sobre a sua vida, junto com Ele ressuscitou todos os propósitos que Ele tem sobre a sua casa, sobre o seu ministério, junto com Ele a vida sobre a nossa vida, porque Ele é a esperança viva. Amém? Lamentações 3:22 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida desta igreja. Sabe, meus amados, e quem crê na ressurreição de Cristo vence o pessimismo deste mundo. Sabe, você não vai ser mais filho do desespero deste mundo. Pelo contrário,
você é filho da esperança da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, e junto com a sua ressurreição, Ele trouxe vida, e vida em abundância para cada um de nós, para todo aquele que crê no seu santo nome. Entenda, sabe, meus amados, que sempre quem vai dar a última notícia sobre a minha e sobre a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero orar junto com a igreja, eu quero orar junto com você, que talvez, como aqueles discípulos estavam voltando atrás, você está pensando em voltar atrás. Eu quero orar com você, porque diante dos problemas que você tem vivido, diante das situações que você tem passado, a sua esperança morreu, a sua esperança enfraqueceu, sabe, os seus sonhos, as suas conquistas, os seus projetos, parece que não vão acontecer mais, porque você até está sem força para pedir esperança ao Senhor. Eu quero orar com você, sabe, que deseja viver tudo aquilo que o Senhor Jesus tem sobre a sua vida. Eu quero, sabe, orar com você, sabe, para que tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tudo aquilo que o Senhor falou no íntimo do seu coração, sabe, as promessas que Ele fez sobre a sua vida, as promessas que o Senhor Jesus fez sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, tudo aquilo que o Senhor falou no seu íntimo, entre você e Deus, entre você e o Senhor, mas as coisas não estão caminhando muito bem, de acordo com aquilo que você imaginava, de acordo com aquilo que você pensava. E diante da situação, diante desse cenário, sabe, você tomou o caminho regresso, estava pensando em voltar para Emaús, mas o seu lugar, sabe, é estar diante onde está a presença de Deus. O seu lugar é estar aonde há a presença de Deus. Nós lemos aqui o versículo 35, e eles lhe contaram tudo o que aconteceu no caminho, como foram conhecidos no partir do pão. O versículo 33 nos diz o seguinte: que estava reunido os 11, quando aqueles discípulos chegaram, quando eles voltaram ao lugar que eles nunca deveriam ter saído, os demais discípulos também já estavam reunidos lá. E quando nós estamos juntos como igreja, as nossas forças são aumentadas, porque eu oro por você, você ora por mim, sabe, e junto nós vamos caminhar, falando, contando aquilo que Jesus fez na nossa vida, não aquilo que não aconteceu, mas sim aquilo que aconteceu sobre cada um de nós.